Oi, anjinho, anjinha que está assistindo esse vídeo. Aqui é a professora Elisiane e esse é o nosso primeiro vídeo sobre eletricidade, falando de carga elétrica. E vamos iniciar as nossas produções a partir deste vídeo, ok? Espero que você aproveite, assista quantas vezes precisar para poder reforçar o seu aprendizado. O que é eletricidade? Eletricidade é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas. Essa eletricidade é dividida em eletrostática, que estuda essas cargas elétricas em repouso, e eletrodinâmica, que estuda essas cargas elétricas em movimento. Vamos falar um pouquinho de história. Vamos falar sobre o nascimento da eletricidade. No século VI a.C., Tales de Mileto foi o responsável pelo primeiro fenômeno elétrico documentado de que se tem notícia. Tales, ele pegou um pedaço de âmbar, que está nessa figura que você está vendo aí, e atritou o âmbar com peles de animais. Percebeu que depois desse atrito, o âmbar ele adquiriu a propriedade de atrair objetos pequenos e leves. Uma observação é que o âmbar em grego é eléktron, e esse é considerado o marco do surgimento da eletricidade. Depois de Tales, passou-se muito tempo até que se começasse a buscar uma resposta para esse fenômeno. O que acontece? Como e por que acontece? E no século XVI d.C., nós temos William Gilbert. Gilbert era um pesquisador, ele era médico inglês, tá? E pesquisava nos campos de magnetismo e eletricidade, além de ser médico. Realizou experimentos com outros tipos de materiais, como vidro, enxofre e lã, e em 1600 publicou uma das obras mais importantes da história da ciência, chamada de De Magnete. Assim, ele inaugurou o estudo sistemático do magnetismo e da eletricidade. Aí nós temos outros nomes que são Otto von Guericke. Guericke, ele foi o primeiro a construir um gerador de cargas elétricas. Em seguida, nós temos Stephen Gray. Gray, ele descobriu que a eletricidade fluía de um corpo para outro se eles estivessem ligados corretamente. Além disso, ele estabeleceu uma primeira classificação dos materiais em dois tipos: os que permitiam e os que não permitiam a condução de eletricidade. Em seguida, nós temos Charles Dufay. Dufay, ele descobriu a eletricidade positiva e negativa e descreveu pela primeira vez, em termos de cargas elétricas, a existência de atração e repulsão. Em seguida, nós temos Benjamin Franklin. Franklin estabeleceu os dois tipos de eletricidade e disse que elas existiam em um único fluido em qualquer corpo, e que no atrito entre dois corpos distintos, esse fluido era conduzido de um corpo para o outro. O que transferia fluido ficava com eletricidade negativa e o que recebia com eletricidade positiva. A partir de 1800, a eletricidade evoluiu rapidamente, com a invenção da pilha por Alessandro Volta. As contribuições são a de John Dalton, com a teoria atômica, Hans Christian Ørsted, com a ligação existente entre magnetismo e eletricidade.
Surge aí o eletromagnetismo. Nós temos também contribuições de Ampère, Faraday, Ohm e Kirchhoff. Saem os fluidos e entram os átomos. No final do século XIX, algumas experiências e trabalhos realizados ajudaram a modificar a visão sobre os fenômenos elétricos. Deixou-se de explicar a eletricidade através de fluidos e começou-se a explicar essa eletricidade com a existência dos átomos. Essas experiências foram o elétron como constituinte da matéria, por John Thomson, comprovação experimental da existência de átomos e moléculas, por Jean-Baptiste Perrin, o modelo planetário do átomo, por Ernest Rutherford, e finalmente a carga elétrica. O que é chamado de carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria, encontrada em todos os corpos e que é atribuída às partículas, prótons e elétrons. Apesar de nós sabermos que os átomos eles são formados por elétrons, prótons e nêutrons, que são as nossas partículas principais, a que nós conhecemos há mais tempo, percebeu-se que os prótons e os elétrons eles têm essa propriedade elétrica, mas que os nêutrons não têm. Além disso, percebeu-se também que elétrons e prótons possuíam essa propriedade elétrica, mas que ela se manifestava de maneira diversa, de maneira diferente nos dois. Daí, o que foi feito? Atribuiu-se aos elétrons uma carga elétrica negativa e aos prótons uma carga elétrica positiva, sendo que os dois possuem o mesmo valor de carga elétrica, porém de naturezas diferentes, neste caso sendo atribuída a elas positivo e o negativo. E os nêutrons, eles não possuem carga elétrica. E uma observação, os prótons e os elétrons têm massas diferentes. Os prótons têm uma massa muito maior do que a massa do elétron, mas mesmo assim as cargas elétricas são iguais, o que mostra que massa e carga elétrica não têm nenhum tipo de relação. Agora nós vamos falar sobre a carga elétrica elementar, representada pela letra E, e a quantidade de carga elétrica representada pela letra Q. A carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e é a carga elétrica de um elétron ou de um próton. Como falei para vocês, a carga elétrica é a mesma. E a quantidade de carga elétrica é quando eu me refiro a um certo corpo carregado. Como é que eu sei a quantidade de carga elétrica desse corpo? É dada pela equação Q, em que Q é a quantidade de carga elétrica. Lembrando que carga elétrica vai ser uma grandeza física, e toda grandeza física pode ser medida. Ela pode ser relacionada com outras grandezas através de uma equação. E toda grandeza possui a sua unidade. No caso da quantidade de carga elétrica, a unidade é o coulomb, representado pela letra C. Mais ou menos N vezes E. O que vai ser esse E? Falamos anteriormente a carga elétrica elementar, também dada em coulomb. E o N é o número de elétrons em excesso ou em falta. Lembrando que um corpo só vai estar eletrizado se ele tiver mais ou menos elétrons. Por quê? Porque o corpo só pode perder elétrons quando nós nos referimos a fenômenos elétricos. Elétrons porque são os elétrons que estão na superfície do átomo.
Quando se fala em coulomb é uma unidade muito grande, então você encontra constantemente prefixos. Os mais usados são o milli, representado por M, que equivale a 10 a menos 3, o micro, representado pela letra grega mi, que equivale a 10 a menos 6, e o nano, representado por N, que equivale a 10 a menos 9. Um exemplo é Q igual a 2 microcoulombs. O micro equivale justamente a 10 a menos 6, ou seja, 2 microcoulombs é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Os corpos em relação à eletricidade podem estar eletricamente neutros, que é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Esse é o estado natural dos corpos. E eles podem estar eletricamente carregados, sendo positivamente se o número de prótons for maior que o número de elétrons, e negativamente se o número de prótons for menor que o número de elétrons. Podemos dizer que, se o corpo tiver carga positiva, o número de prótons é maior que o número de elétrons e ele perdeu elétrons em relação ao seu estado inicial, que é qual? Eletricamente neutro. E se o corpo tiver carga negativa, é porque o número de prótons é menor que o número de elétrons. E o corpo ganhou elétrons em relação ao seu estado inicial, eletricamente neutros. Como eu falei anteriormente, o corpo ele só pode ganhar ou perder elétrons quando se fala em fenômenos elétricos, ok? Encerramos aqui a nossa apresentação. Espero que você aproveite e continuaremos com mais vídeos posteriormente. Até lá!